Há 100 anos, em nosso país, a moeda vigente era os réis. Se você tivesse uma moeda que valesse 100 réis, teria o que era chamado de um tostão. A economia era muito divergente na época em relação ao período atual, o que fazia com que 100 réis conseguissem comprar não muito mais do que um cacho de banana, digamos assim. O nosso país era muito diferente 100 anos atrás. E eu vou falar sobre isso neste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e eu fico imensamente alegre com a sua presença. Voltando a falar da questão monetária do Brasil no século passado, você acredita que 2.000 réis, na época, comprava apenas uma galinha? Nossa população era de aproximadamente 30 milhões de pessoas, consideravelmente menor que hoje. Era um tempo de mudanças. Grande parte da população já morava nos centros urbanos, o que não fazia o país deixar de ser uma nação bastante agrária e com grandes fazendas. Uma enorme diferença do Brasil da década de 20 para o ano de 2022 é a alfabetização. Segundo o IBGE, de acordo com pesquisa de 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6%. Mas 100 anos atrás, a escolaridade era bem defasada. O analfabetismo atingia 80% dos brasileiros, de maneira que muitos não conseguiam nem escrever o próprio nome. A maioria das operações matemáticas eram muito difíceis para as pessoas sem estudo, que no máximo faziam as contas mais simples, utilizando os próprios dedos para contar. Na verdade, ainda não existia um sistema organizado de educação pública, como é o que é administrado pelo Ministério da Educação hoje. Por conta dessa falta de educação, as desigualdades sociais ao longo do território nacional eram tão ou até mais elevadas do que atualmente. Essas desigualdades são fáceis de notar quando observamos revistas ou jornais da época. Diferente do que é hoje, com nossa capital em Brasília, 100 anos atrás, a capital nacional era o Rio de Janeiro. Enquanto a coluna social de uma revista de elite trazia fotos de pessoas elegantes, de um clube ginástico português, a revista Careta mostrava uma distribuição de brinquedos para crianças carentes na Policlínica de Botafogo. Mesmo assim, muita gente acreditava que o país estava tendo um grande desenvolvimento. Isso porque as propagandas da época eram bem apelativas e focavam nesse suposto desenvolvimento. Um exemplo de propaganda da época é o anúncio de roupas e toucas de banho para serem usadas na praia. O grande armazém Casa Colombo era conhecido por fazer essas propagandas. Sabe qual outro produto começava a ser vendido nessa época? O carro. Foi na década de 20 que começaram a ser montados os primeiros carros aqui no Brasil. Em São Paulo, inclusive, vários curiosos se dirigiam às fábricas a fim de ver como era feita a montagem e a construção dos veículos. Algumas coisas perigosas eram legalizadas nessa época, como, por exemplo, o lança-perfume. O entorpecente era amplamente usado, principalmente nas festividades do Carnaval. Por falar em Carnaval, Protocolo foi o nome da marchinha que fez sucesso no Brasil no ano de 1921. A história da música é bastante interessante. O rei Alberto I, lá da Bélgica, veio visitar as terras brasileiras, mas não estava muito a fim de seguir regras. Ele dispensou vários protocolos e agiu como se fosse uma pessoa qualquer. Até tomou banho de mar na praia de Copacabana. Por causa disso, foi escrita e composta essa marchinha chamada Protocolo, que dizia assim:
O rei Alberto, ao pisar este solo, mandou às favas o protocolo. Conquistou logo com feliz maestria dos brasileiros a simpatia. Calma lá que ainda não acabou. Assim, Alberto I, ao mundo inteiro, deu uma lição. Mandou a etiqueta com pirueta lamber sabão. Bem, ainda falando sobre nobreza. 100 anos atrás, Gastão de Orleans, o Conde de, foi recebido no Palace Hotel. Ele era um príncipe francês da família Orleans e também marido de Isabel de Bragança, a famosa Princesa Isabel. A princesa imperial do Brasil acabou morrendo no ano de 1921. Porém, o Conde de e seu filho, Pedro Alcântara de Orleans e Bragança, ainda eram vivos. O conde faleceria em 1922, exatamente 100 anos atrás. Olha só. Por ser a capital do país, o Rio de Janeiro era repleto de locais importantes, como, por exemplo, o Palácio Monroy, que infelizmente não existe mais. O edifício abrigou tanto a Câmara dos Deputados como também o Senado. Depois ele acabou sendo demolido em 1976. Era lindo. O jornal O Globo fez uma campanha pró-demolição com o apoio do arquiteto Lúcio Costa, que chegou a chamar o Monroy, em seus editoriais, de monstrengo da Cinelândia. Outro lugar que também era importante nessa época, mas que não existe mais, foi a Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos. Algumas fotos mostram a quantidade de pessoas que eram atraídas pelas missas e celebrações religiosas do templo. O fotógrafo Augusto Malta registrou através de fotografias a saída dos fiéis após a última missa realizada na Igreja de São Sebastião. O templo foi destruído quando o Morro do Castelo, que era sua localização no Rio, foi demolido durante uma reforma pela qual a região passou. Agora deixamos um pouco o Rio de Janeiro de lado. Quer saber como era São Paulo, a metrópole? Sampa tinha vários mercadinhos, como os que podiam ser observados logo abaixo do viaduto Santa Efigênia. Além dos pequenos mercados, várias feiras livres eram presentes ao longo do território da cidade. A cultura cafeeira ainda proliferava em São Paulo. Na época, muitos comemoravam o aumento do preço do café brasileiro em muitos países. A mudança e o aumento eram consequência de ações intervencionistas do governo brasileiro no mercado de café nacional. Eram operações de defesa para o principal produto exportado pelo Brasil na época. Outra coisa que acontecia muito há 100 anos, ainda mais no governo do presidente Epitácio Pessoa, eram as revoltas militares. Esses movimentos à força eram tão presentes que culminaram posteriormente no golpe dado por Getúlio Vargas em 1930 e que gerou o governo de Vargas pelos próximos anos. Falando sobre 1922, exatamente 100 anos atrás, o mineiro Arthur Bernardes foi eleito como presidente do Brasil. Deixava o poder, então, Epitácio Pessoa. Bom, talvez você não quisesse muito saber de política se vivesse no Brasil do século passado. Com isso, você poderia, em contrapartida, ler alguns jornais e revistas que traziam belas mulheres em suas páginas. A atriz estadunidense Bebe Daniels, conhecida por cantar, contracenar e dançar, foi capa da revista Cena Muda, com S. Com S mesmo no começo, que era uma revista focada na temática do cinema. O futebol também já fazia parte do cotidiano dos brasileiros e campeonatos estaduais eram disputados por nosso território. Em São Paulo, quem ganhou o Campeonato Paulista de 1922 foi o Corinthians. Na época, o clube tinha até outro escudo e superou o Palestra Itália nos pontos corridos. Palestra Itália hoje é conhecido como Sociedade Esportiva Palmeiras. Já no Rio, o clube campeão foi o América, que hoje em dia
nem figura mais entre as principais equipes do nosso país. O América precisou disputar o campeonato com os grandes clubes tradicionais, que ainda conhecemos hoje, como Vasco da Gama, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Em Minas, o campeão foi outro América, o América Mineiro. Por incrível que pareça, um ano antes, em 1921, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro realizaram seu primeiro clássico da história. Na época, o Cruzeiro era chamado de Palestra e ainda tinha as cores verde e vermelho em seu escudo. Pois é, algumas rivalidades entre times aqui do Brasil já duram mais de 100 anos, olha só. No quesito moda, para você trajar bem, você precisava utilizar um chapéu no Brasil de um século atrás. Tanto as mulheres como os homens tinham o costume de usar o acessório na cabeça. Acredita que nessa época existia quem achasse que a moda estava ficando muito desleixada? Uma revista chamada Máscara frequentemente reclamava das vestimentas da década de 20 e dizia que tudo era mais bonito no final do século XIX, quando as mulheres tinham que apertar tudo muito bem na cintura. Nossa, elas ficavam amarradinhas. Os vestidos muito compridos estavam deixando de ser usados e algumas mulheres usavam roupas que exibiam, pelo menos um pouco, suas pernas. Os chapéus indispensáveis eram tão entranhados na cabeça que quase não deixavam os cabelos à mostra. Pelo menos os coletes de antes, extremamente apertados, estavam sendo deixados de lado. O Nordeste era também uma região interessante 100 anos atrás. Em Recife, capital de Pernambuco, já era possível encontrar edifícios altos, o que demonstrava o crescimento urbano da época no Nordeste. No interior do sertão, havia grupos de cangaceiros. Os membros do cangaço realizavam saques e roubos a grandes fazendeiros em ações parecidas com as do bandido Robin Hood. Os policiais volantes constantemente entravam em confronto com esses bandoleiros do cangaço. Poucos anos depois, um dos jovens cangaceiros aumentaria sua influência e se tornaria líder de um famoso grupo, Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Lampião. 100 anos é muito tempo, não? Ou será que não? Não, é sim. Deu para notar algumas diferenças, mas também certas semelhanças com o país em que vivemos hoje. Qual dessas curiosidades mais te agradou? Deixa nos comentários, eu fico por aqui e te vejo em uma próxima ocasião. Logo mais. Um grande abraço. Tchau!